Bom, olá para você que nos escuta hoje. Hoje eu e a Laura temos um convidado super especial, que é alguém que eu vou conhecer agora também, que é o pai da Laura. E a gente vai estar Olá, boa comentando tarde. sobre o podcast Beyond the Grid do Alan Proust. Bom, então eu acho que é isso. Ele comenta várias coisas nesse podcast que pro bom fofoqueiro é excelente. Ele fala sobre as rivalidades dele com o Senna, fala sobre o Adrian Newey, fala sobre é, contratos e política dentro da Fórmula 1 e assim, para uma pessoa que viveu bastante, ele se lembra muito bem das coisas, né? Até uma coisa que ele comenta no final da entrevista. Poxa, tenho uma memória muito boa, não sei se é bom ou se é ruim. Mas a gente vai estar, enfim, comentando sobre isso. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o Beyond the Grid do Alain Prost. Alain Prost é piloto francês, vencedor de 51 grandes prêmios, 106 pódios, 4 títulos mundiais e disputou 202 GPs durante uns 12 anos que ele esteve aí na Fórmula 1. Hoje a gente vai falar um pouco com o meu pai. Ele é bastante fã da Fórmula 1. Pai, se apresenta um pouco. Olá, boa tarde. Meu nome é Wagner. Eu acompanho Fórmula 1 desde que eu me lembro. Eu comecei na época de Piquet, né, no auge, que chamam a época de ouro da Fórmula 1, onde tinha aqueles pilotos formidáveis, né, Nelson Piquet, Alain Prost, Nick Lauda, o início de Ayrton Senna, né, que também fez parte daquela era de ouro. Então, desde a minha infância até hoje, eu acompanho Fórmula 1. Tem alguma coisa que tu queira específica começar falando, Pri? Não, eu anotei assim algumas coisas que ele fala ali, que eu quero até trazer um pouco, mas eu acho que elas já são mais assim pro final da entrevista. É, pro início, se tu quiser, pode ir guiando. Então vamos começar falando um pouco sobre o ponto principal do podcast, que seria o título de 93, que é o último título dele. Foi um título que foi lutado com Damon Hill, que foi também campeão mundial depois, não foi? Exato. E aí ele fala um pouco, mas para começar o podcast, ele falou um pouco mais sobre a carreira dele antes disso. Prost, ele já tinha ganhado 3 títulos mundiais, tinha guiado para a McLaren Senna como colega de equipe e guiou pela Ferrari durante 2 anos e depois teve um ano sabático e voltou já da Williams. Eu queria falar um pouco sobre o ponto principal que a gente, pelo menos como brasileiros, lembra dele, que é sobre a briga dele com o Senna, quando eles eram colegas de equipes na McLaren. A gente vê muito disso, principalmente quem acompanha assim, em Instagram, sobre o old school, né, da Fórmula 1. Como era mais ou menos a rivalidade deles? Era muito dentro da pista, tinha mais fora da pista, como eles se disputavam entre si. A rivalidade entre Prost é considerada uma das maiores da Fórmula 1, né? Então, no início, Senna era um piloto muito promissor, né? Demonstrou isso na Toleman e na Lotus, e a McLaren apostou com o aval de Prost para ele ser o companheiro dele, né? Na cabeça de Prost, também da equipe McLaren, de Ron Dennis e a equipe, Senna era para ser o segundo piloto preparado com o Prost para ser um futuro campeão, né? Mas Senna não pensou assim. Senna, no primeiro ano que chegou, já quis, né, ter o espaço dele, mandar na equipe realmente e ser o piloto número 1. Tanto é que no primeiro ano foi campeão mundial. Isso foi uma surpresa muito grande para Prost e a equipe, né? Que não era isso que eles esperavam. Então, se tornou aquela rivalidade. Prost já bicampeão mundial naquela época, 88, né? Com toda a experiência e de primeiro piloto, foi surpreendido com a posição de Senna. Em 89, já foi aquela rivalidade mesmo de que você quer brigar, então vamos brigar. Vamos
vamos rivalizar pelo título mundial, né? Então criou-se uma briga mesmo interna e externa também, a Guerra Fria realmente de puxar a equipe mais para um lado, o outro ia lá, puxava mais para o lado dele, um copiava a tática de um, a outra equipe do outro copiava, então foi até o final, culminando naquele episódio no GP do Japão, né, onde acho que todo fã de Fórmula 1 lembra, ou já viu, ou já repercutiu, mesmo depois de tantos anos ainda se fala, não estava certo, não, Senna estava certo, Senna estava errado, a FIA errou, então culminou naquele processo que daí por diante virou-se inimigos, não é mais rivais, eram inimigos realmente, de briga realmente. Tanto é que no ano seguinte teve o troco de Senna com Prost na Ferrari, no mesmo GP do Japão, na mesma situação, onde Senna fechou o carro de Prost e os dois foi para Senna, né? Que depois Senna falou que não se arrepende, que era aquilo mesmo que tinha que ser feito, foi realmente vingança. Senna não escondeu de jeito nenhum, foi criticado por muitos, né? Mas virou inimigos. Eu não senti ele passando, não sei se vocês sentiram também, o Prost passando essa rivalidade, assim, que quem provavelmente viveu aquele momento, viu essa rivalidade, tipo, enfim, né? Acompanhou toda a rivalidade. E eu senti que na entrevista ele fala assim, nós éramos rivais na pista, não éramos. Enfim, parece que o que ele fala ali da entrevista não é mesmo o que aconteceu. Na verdade, ele, nos últimos anos, né, até no último ano do título da Williams 93, ele voltou para ser campeão. Realmente, ele voltou único e exclusivamente para ser campeão mundial na Williams, que ele sabia que o carro era melhor. Né, ele não iria voltar para arriscar o know-how dele, o nome dele, para não brigar, para não ser campeão, com certeza. E até no último ano mesmo, o Senna, na última corrida, o Senna ganhou em Adelaide, na Austrália, e ele chamou o Prost, deu um abraço, botou o Prost no primeiro lugar junto com ele, que ele sabia que era a última corrida de Prost. Quer dizer, no final eles acabaram amenizando, né? Porque já não tinha mais sentido, né? De ser inimigos, né? Na verdade, o Senna admirava muito Prost. Os dois se admiravam, né? O Prost também admirava muito Senna, né? Que eram grandes pilotos, né? A circunstância lá na McLaren fez com que se tornassem rivais, inimigos posteriormente, mas que no fundo eles se respeitavam, tanto na pista quanto fora dela. Teve algum momento da entrevista ali que ele fala, né? Ele se refere ao Nelson, que eu imagino que era o Piquet, posso estar errada, mas que ele fala de levar o Ayrton, ele fala Ayrton, né, do Senna pro Japão, assim, tipo, vamos levar o garoto aí, ele tem que estar, tipo, no meio da Fórmula 1, tem que estar vivendo, então, tipo, realmente preocupado ali em incluir o Senna naquele meio. Então, eu acho que nesse momento tava longe de existir uma rivalidade, assim, tipo, Senna, futuro campeão da Fórmula 1, vamos trazer ele. Pois é, tanto que quando ele menciona, né, que foi ele que ajudou nessa escolha do Senna para a McLaren, ele fala, parece burrice, né, agora. Sim. Mas, assim, querendo ou não, hoje ainda a gente vê, sei lá, Alonso nas últimas, acho que 2 temporadas, meio que sendo ali mentor do Ocon, preparando meio que o futuro para a equipe com essa preocupação. Eu acho que não devia ser diferente no passado, né? Outra coisa que me intrigou foi sobre... porque a gente lembra muito do Prost, assim, às vezes, na Ferrari. Mas ele passou 2 anos ali, que não foram 2 anos muito simbólicos. E foi logo após a saída da McLaren. Ele saiu da McLaren por causa do Senna? Foi por causa dessa briga ou não teve muita coisa a ver? Teve a ver, sim. Assim, a Ferrari tinha um carro muito promissor, né? Estava na época da evolução tecnológica e a Ferrari foi a primeira equipe com câmbio. Na época, no início, era semi-automático.
né? Então, era uma equipe promissora para o ano de 90. E juntou aquela situação na McLaren de que Ron Dennis, que queira ou que não, ele ficou mais ligado ao Senna do que ao Prost, né? Tanto pessoal, amigo pessoal mesmo do Senna, e estava tendenciando a levar a equipe mais para Ayrton Senna, e viu também que a briga interna não ia evoluir na McLaren. A McLaren ia ficar... A gente viu vários exemplos, né? A Williams de 87, de 86, a briga interna entre Mansell e Piquet, eles perderam o campeonato por causa disso, por briga interna. Na Mercedes, Rosberg e Hamilton, quase que o campeonato da Mercedes vai por água abaixo, né? Por causa de briga interna. E Prost resolveu sair e era 90 promissor para ele, com a Ferrari em alto nível, né? Mas o ano foi bem tumultuado para a Ferrari, como sempre, né? O histórico da Ferrari, não só atualmente, mas em outros períodos também, foi bem conturbado. Erros internos, erro de estratégia, e acabou na penúltima corrida do ano, de novo no Japão, tendo que brigar cabeça a cabeça com Senna, e dessa vez Senna não deixou passar. Mas ele saiu realmente por causa da briga interna com Senna, né? O espaço dele tinha acabado na McLaren. Então fica aí o conforto para os ferraristas atuais, que não é um problema de agora, tá? Já é de muito antes, e eles até hoje não consertaram isso. Quantos anos ficou a Ferrari sem título até a era Schumacher, né? Para você ver. A última, que eu acho que 79, eu acho. Não lembro, vocês que têm melhor memória do que eu. Acho que foi 79 o último título até a era Schumacher, né? Então a Ferrari sempre vinha... Era aquele super equipe prestigiada que todo mundo queria correr, mas que vinha sem sucesso há muito tempo. Tem um momento ali que ele fala que a mídia não foi muito legal com ele, que não tratava muito bem ele, não apoiava muito bem ele. E aí ele fala, porque a mídia normalmente apoia quem tem o carro mais fraco. E eu achei até essa frase meio estranha, é uma pergunta também, né? Como que você enxergava a mídia tratando o Alan Prost? Porque principalmente a mídia brasileira, né? Porque justamente por causa do Senna. Tratavam ele realmente como um rival, mas um rival à altura, uma pessoa boa, uma pessoa má, enfim. A gente, naquela época, a gente não tinha muito acesso igual hoje, né? A mídia internacional, outras mídias. A gente se baseava pela Rede Globo, né? O que a Rede Globo falava, a gente estava com ela. Então, aquela foi a época de Senna, com o amigo pessoal dele, Galvão Bueno, né? Então, para o Brasil, ficou aquela situação: Senna herói e o Prost o arquirrival. Né? Igual a Superman e Lex Luthor. Era baseado assim. Então, para a gente, o Prost sempre era o inimigo número 1. Ele que não prestava, ele que era protegido pela FIA, né? Ele que era o vilão da história. Na verdade, o que eu penso, olhando agora depois, é que Senna realmente tinha como é que se diz? Ele era especial, ele conquistava o público, conquistava a mídia, conquistava os fãs, né? Uma personalidade, né? A personalidade dele, né? Era para esse lado. E Prost não. Prost era um cara mais reservado, um cara fechado, um cara que não dava muita entrevista, que não dava muito tchauzinho. Na verdade, o estilo de pilotagem de Prost não era voltado para mostrar, eu sou bom. Ele pilotava para ser campeão. Ele era um piloto tático, era um piloto que economizava muito equipamento naquela época. Os carros quebravam muito. Os pneus, não tinha muita tecnologia para ver pneu. Quando é que o pneu se desgastar? Então, ia mesmo no tato, né? Ele economizava pneu, então era um negócio que ele ficava ali, terceiro, quarto. Aí daqui a pouco, 2 da frente quebrava, ele ia para frente.
Então, era assim que funcionava a tática dele de corrida. Então, não era para mostrar, não era para se mostrar. Então, não conquistava muitos fãs, muito menos a mídia. Né? A mídia gostava de cara que é estilo Senna, que ia para frente, não queria saber. O equipamento tem que economizar, a Senna não queria saber, ia para cima. Por isso que ganhou muitos campeonatos também por causa de muitas vitórias. Então, acho que essa é a grande diferença da relação do Prost com a mídia. Eu achei essa fala dele, inclusive, bem atual, sabe? Tipo assim, eu acho que a gente... Vou usar como exemplo a rivalidade maior que a gente teve atualmente, que foi Verstappen e Hamilton, por exemplo. Que a rivalidade deles não foi só em 2021, tiveram alguns momentos de briga ali, disputas, né, por posições anteriormente, e eu não acho que o Verstappen seja o santo ou algo assim, mas eu acho que muitas vezes a gente, as fãs, sabe, os fãs da Fórmula 1, que hoje estão muito concentrados no Twitter, né, o F1TT, como todo mundo chama, às vezes buscam coisas para meio que rivalizar ainda mais e colocar alguém como vilão, seja Hamilton do lado de Verstappen ou Verstappen do lado de Hamilton. Eu acho que é justamente isso. É porque o povo quer muito ver o carro mais fraco, quer ver meio que uma cena de filme ali, sabe? Algo improvável acontecer. A gente tem vários exemplos disso. O GP de Baku do ano passado, acho, ou ano retrasado, onde o Ocon ganhou e ficou muito tempo falando sobre isso, porque o improvável ganhou ali, sabe? O carro mais fraco. E eu acho que isso faz parte tanto do esporte, por ser um entretenimento, quanto faz parte do espírito, né, de competitividade que todo mundo tem. Mas é uma fala que eu achei muito atual. Puxando do que falou sobre o estilo de pilotagem dele, né, que ele mencionou muitas vezes como diferente. O diferencial dele era isso mesmo, de conservar o carro e essas coisas? Exatamente. Ele ia na boa, né? Quando dava para apertar o pé da direita, ele apertava. Quando era para economizar, ele economizava. E ele tinha essa qualidade de conservar o carro, né? Ele brigou puxando um pouquinho mais para trás, ele brigou com o Piquet, título mundial, com a Renault. A Renault, na época, um equipamento inferior, né? E ele conseguiu, através das corridas, né, pontuar e conseguiu, na última corrida, brigar com o Piquet. Piquet acabou se sagrando campeão, se não me engano, não foi no bicampeonato de Piquet, 83, que na última corrida o Piquet ganhou. Então, ele tinha essa qualidade, né? Tanto que no campeonato 89, Senna era mais veloz, né? Eles tinham o mesmo carro, mas Senna era mais veloz, e ele conseguia, com a consistência, brigar com o Senna. Tanto é que o Senna foi campeão em 88, né? E todos esperavam o Senna bicampeão fácil, né? Por causa da qualidade de Senna, da ousadia de Senna, do arrojo, mas o Prost conseguiu levar o campeonato até o final, brigando com Senna através da consistência. Muito Senna com a velocidade, com a ousadia, e ele com a consistência no equipamento e na pontuação. Tava tentando achar aqui, mas teve um momento que ele fala que, enfim, ficava trabalhando com os engenheiros no carro, e eu acho que isso também faz parte da personalidade dele ali, né? E ele também comenta em outros momentos que gosta de estar ali na equipe, gosta de ajudar a equipe a crescer em todas as equipes que ele passou, e até mesmo hoje, né? Que ele fica ali atrás da garagem na Alpine Renault, não sei se hoje mais, mas enfim, nos últimos anos ali que ele estava. Ainda assim, acho que também fazendo o mesmo trabalho que ele fazia, de certa forma, antigamente. E eu não sei se isso era retratado na época. Quer dizer, hoje é algo que ele conta que ele fazia, mas eu não sei se é algo que dava importância. Quer dizer, havia importância um piloto trabalhar ou junto com a equipe ali, junto com os engenheiros? Será que
fazia diferença? Sim, fazia. Não era muito focado, né? Tanto é que muitos pilotos, a característica era desenvolvedor de carro. Nelson Piquet era um deles, né? Hoje, se você vê, Piquet é conhecido como quê? Como desenvolvedor de carro. É um cara que pegava o carro do zero, desenvolvia junto com a equipe, estava lá, né? Ele era ex-mecânico, então ele sabia tudo da parte mecânica, tudo do desenvolvimento do carro. Prost também era um deles, que é aquela situação, é uma das qualidades, né? Quando você não tem a qualidade de ser veloz, de ser arrojado, você tem que levar para um lado que você conhece, que você é bom. Então, muitos pilotos ganhavam corrida, você saía por outros, justamente por ir lá no box e ficar desenvolvendo o carro junto com a equipe. Né? Outros não, outros só que pegavam o carro pronto e metia o pé na direita e passar e era campeão. E outros tiveram que desenvolver outras qualidades para poder ser campeão do mundo. E tem outros pilotos que não era nem desenvolvedor, nem era arrojado. Então, só fizeram parte da Fórmula 1, que eu chamo de preguiçosos. que não tem quase ser piloto, mas também não quer correr atrás, não quer perder uma noite num box, numa oficina para desenvolver o carro para ser melhor do que o do seu companheiro. Isso é uma qualidade... pode falar. É que eu vejo assim, o Prost como uma pessoa muito... que ama muito a Fórmula 1 em si, sabe? Pelo menos ele me passou essa imagem e também alguns conteúdos, né, que eu acompanhei dele. Ele acompanhou a Renault por esses anos e durante, acho que mais pro final do podcast, eu acho que era alguma coisa que a gente ia chegar, mas já pulando para cá, ele falou que pensou para a Ferrari na época do Schumacher, não para brigar pelo título, porque ele sabia que já não tinha mais isso, já tinha passado muito tempo, mais para ajudar o Schumacher com o título. Disse que teve conversas, mas acabou não desenvolvendo. E eu achei isso realmente muito interessante, assim, porque eu não acho que seria todo piloto que faria isso. Eu vejo, sei lá, o Sebastian Vettel fez isso agora, ele ficou mais na Fórmula 1, ele sabia que não ia brigar por títulos, mas quis ali ajudar uma nova equipe, que foi a Aston Martin, que está hoje lá em cima, mas não foi o caso quando ele estava aqui, quando ele estava na Fórmula 1, no caso. E eu acho que não são muitos pilotos que fazem isso, né? O amor pela Fórmula 1 acaba excedendo o amor que seria, sei lá, brigar por títulos ou conquistar mais vitórias do que já tem. Assim, eu ia até comentar sobre o Vettel, né? Porque ele é um dos pilotos que trabalha muito no carro, além de ser muito bom, tanto fora das pistas, mas ele também, né, ajudou a desenvolver o carro, tanto que hoje a Aston Martin fica insiste em dizer, olha, o Sebastian Vettel trabalhou nesse carro, sabe? Eu sei, ele tá bom agora e nós agradecemos ele, porque foram 2 anos aqui ajudando a desenvolver o carro, sabe? Então, às vezes a pessoa fala, o carro tá bom hoje. Sim, o carro tá bom hoje, um carro que, enfim, tá sendo aí trabalhado por muito tempo. Eu acho que o Alonso também tem, claro, sua parte nisso. Ele não teria ido se não soubesse do que dava para fazer. Enfim. Eu acho que, assim, se eu fosse o Alan Prost, eu também ficaria feliz em trabalhar com mecânicos, porque ele cita alguns nomes, né, com quem ele trabalhou, que foi o John Bernard, que era desenhista dos carros com ele na McLaren, o Patrick Head, que é o cofundador da Williams, foi o projetista do carro de 93 e 94 também, além do Adrian Newey, que é o nome mais atual, né, que ajudou no carro dele na Williams. Hoje, ele projetou o carro do Sebastian Vettel, dos 4 títulos do Sebastian Vettel na Red Bull, e projetou também os 3, né, carros principais do Max Verstappen, que foi de 21, 22, e o desse ano também foi projetado por ele. Esses nomes, eles tinham muito foco, assim, na Fórmula 1, lá mesmo, antes. Sim, assim. O carro da Williams, campeão em 87, né, que já vinha brigando pelo título em 86, foi projetado por ele, pelo Patrick Head. Então ele era muito amigo do Piquet. O Piquet levou muita vantagem nisso, na época da Williams, porque ele chegou na equipe inglesa com um piloto inglês que estava promissor, que era o Nigel Mansell,
né? Então ele chegou meio que sozinho, ficou por ali, conseguiu logo amizade com o engenheiro, com o desenvolvedor do projeto, e ele ganhou vantagem muito nisso, de ser amigo pessoal. Então, toda vez que tinha uma mudança no carro que ele precisava ir lá, mudava primeiro para ele pegava o jeito, ele tinha aquela situação e ganhava vantagem nisso. E esse pessoal é tipo os magos da Fórmula 1, né? Projetaram grandes carros campeões do mundo. Não é carro que era bom, mas não era campeão. Carros bons, projetos maravilhosos, campeões do mundo. Era aqueles carros cobiçados por qualquer piloto. Eu fiquei assim, né? Muita gente rasga elogios pro Adrian Newey e ele também ali fala super bem do Adrian. Nossa, talvez o melhor engenheiro que ele já trabalhou ali, já conheceu. E até o entrevistador fala que o Checo Pérez também faz elogios, então eu imagino que eu acho que todo mundo que trabalhou com ele, talvez ele seja realmente um gênio da Fórmula 1. E também o que me faz pensar que a Red Bull vai ganhar um campeonato e próximo, e não sei quando é que volta a perder um campeonato, não. Outra coisa que eu notei, assim, é que ele fala um pouco mais dos bastidores, é quando o host, né, do podcast, o Tom Clarkson, ele pede para comparar ali a Williams com a McLaren, né, as equipes principais ali que ele trabalhou. E aí ele fala que a McLaren é mais como a família, que eles são mais assim juntos e que ele fazia tudo pela McLaren. E não que ele não fizesse isso pela Williams, mas porque ele não pôde fazer isso porque a Williams era mais, assim, vamos dizer assim, rígida, né? Era mais como uma equipe mesmo, tratava ele como funcionário e tudo isso. Tinha muita diferença entre esses dois ambientes, ou não é muito sentido assim nas pistas e no final de semana normal da Fórmula 1? O Frank Williams era conhecido como linha dura, né? Chefão mesmo, aquele cara que era dono da equipe, era o proprietário, o nome dele estava lá na equipe, e ele era conhecido por ser bem rígido, né? Sem dizer até que ele não tinha coração, que não via ele sorrindo. Todas as transmissões, principalmente depois do acidente dele, que ele ficou tetraplégico. Então, era realmente diferenciada a Williams para a McLaren. Todo mundo fala, né? Tem qualquer outro setor, você trabalhar com dono é muito ruim, com proprietário, assim. A Williams, não, a McLaren não, a McLaren era uma empresa, né? Ron Dennis não era um majoritário da empresa, mas não era o proprietário da empresa. Então, era diferente. Era uma equipe mais, como ele mesmo disse, uma equipe mais família, uma equipe mais unida, assim, com os objetivos do que a Williams. A Williams tinha o orçamento, tinha o desenvolvimento mais avançado, né? E eles brigavam por empresa mesmo, por resultado. Né? Toda empresa luta por resultado, mas assim, quando você trabalha com o dono e que o dono investe muito dinheiro, tá? Tem o melhor projetista, o melhor engenheiro, o melhor mecânico, né? Naquela época de 93 estava com a muito avançada tecnologia da suspensão ativa, né? A suspensão era avançada demais e muita gente reclamou que ela era eletrônica, que não podia e tal, mas eles saíram na frente, eles desenvolveram, eles investiram dinheiro naquilo, investiram em equipamento, investiram em pessoas para estar na frente, né? Eu não acho ser justo ou injusto a equipe desenvolver e estar na frente tecnologicamente. Eu acho que as outras têm que correr atrás para igualar. Então, o Frank Williams é muito isso, ele era muito visado para o resultado, investia mesmo, então ele estava lá para cobrar realmente. Isso, não sabia exatamente dessa imagem que o Frank Williams passava, assim, mas me lembra muito a imagem que o Lawrence Stroll passa hoje, pelo menos é o que a mídia dá a entender, e que os funcionários dele dão a entender, não, ele chega aqui, ele é o dono da equipe, ele gosta de fazer resultado, ele gosta de Fórmula 1, ele ama, mas ele é chefe, ele é dono e ele quer ver resultado na equipe.
Ah, mas o filho dele, não, beleza, o filho dele, mas assim, ele tá muito focado, ele colocou dinheiro, e ele deixa sempre claro, ó, tipo, colocamos dinheiro aqui, queremos ver resultado em tanto tempo. Talvez parecido com o Frank, né? Assim, tipo, eu sou o dono dessa equipe, eu quero, eu quero um resultado. Você tem um filme muito bom, tá? Que conta a história aí de Frank Williams, acho que é na Netflix. Quem não assistiu ainda, eu indico assistir. Porque aí você vai ver realmente quão ele era focado no resultado, quão ele era equipe, era paixão pelo automobilismo, mas ele era resultado, ele era equipe, ele lutava pela equipe dele. Eu acho que isso vem muito do que a gente falou, Pri, no episódio passado, né? Sobre do episódio com o Laurent Rossi, que é o CEO da Alpine, e a gente ficou assim meio que chocada com o tanto que ele falava dos resultados, do dinheiro, e ele tudo falava, não, porque a Alpine ela não está muito boa, mas está entregando o resultado que eu prometi, né, aos meus patrocinadores. E é muito diferente do que a gente enxerga no final de semana normal, que é o Toto Wolff ali, que é o Otmar Zafal, né, que é o diretor da Alpine, que é o Christian Horner, todo mundo dizendo, não importa, até o Christian Horner que está lá em cima sempre dizendo, não, porque a gente precisa melhorar nisso, melhorar naquilo, mas eu tenho certeza que o proprietário da Red Bull, que veio, que é o CEO, né, que eu não sei o nome dele, não sei se é o Helmut, eu acho que não, mas deve estar pensando, não, a gente está entregando tudo que a gente pode, que a gente prometeu para os patrocinadores, então é realmente uma visão muito diferente ali, e eu acho que deve ser essa diferença entre, sei lá, falar com o Frank Williams e falar com qual outro diretor de equipe que a gente tem aí agora na Fórmula 1. Não, com certeza. Sobre. A gente estava falando ali sobre. Aí me fugiu agora a palavra, mas é porque eu lembrei de um momento em que acho que o entrevistador pergunta para ele sobre a dificuldade ali de dominar o carro. Eu acho que muito provavelmente por causa da tecnologia que foi melhorando e tudo mais. Enfim, daí ele fala ali, mesma coisa para mim, nova tecnologia, carro novo, eu tenho que aprender a trabalhar ali com o carro. E é uma coisa que eu tava pensando ali, quando eu tava falando do desenvolvimento da Williams, porque hoje em dia também tem isso, assim, as pessoas falam assim, mas esse carro é muito fácil de pilotar, mas provavelmente era o que falavam antes daqueles carros naquela época, né? É claro que o Senna dirige aquele carro bem, esse carro é muito mais fácil de pilotar, e assim por diante, mas essa é a proposta da Fórmula 1, né? E desenvolvendo tecnologia, evoluir, e né? não ficar parado no tempo. Pois é, então, 93, no título do Prost, o Senna via que não ia conseguir mais ser campeão com a McLaren. Ele foi um ano muito sofrido, ele vinha do tricampeonato. Não, ele foi em 91 tricampeão, mas a gente que conhecia a Senna, ele queria mais, sempre mais, sempre mais. Queria ser tetra, penta, hexa. E na McLaren começou a regredir, as outras começaram a evoluir, começou, como eu disse antes, na Ferrari, com o câmbio semiautomático, depois com a Williams, com a suspensão ativa, eletrônica, e a McLaren não conseguia evoluir, não conseguia acompanhar as outras equipes, mesmo sendo uma equipe grande, mesmo vindo de vários campeonatos, com o Senna e Prost, e não vinha conseguindo evoluir. Então o Senna não dá para ficar mais aqui, não dá mais para ficar mais aqui. Teve a proposta do Frank Williams para substituir Prost, e ele foi. É assim que funciona o mundo da Fórmula 1. Vai evoluindo, vai crescendo, e quem for evoluir primeiro vai sair na frente. Né? Foi assim com a Mercedes, passou aqueles anos todos com Hamilton. Né? A Red Bull deu o contra-ataque, demorou um pouquinho, mas veio o contra-ataque, né? E agora está aí na frente. Quem quiser ganhar da Red Bull vai ter que evoluir, ter que achar uma coisinha a mais para o ano que já não estou nem contando mais com esse ano, para o ano que vem ser campeão, porque esse ano acho que já está definido aí o título aí, tanto de construtores quanto de piloto. Sobre a suspensão ativa que você estava falando, ele fala no podcast que, apesar dele ter um carro melhor, assim, de suspensão e do motor,
O Ayrton ainda tinha um carro muito forte em questão de chassi e essas coisas. Ele era muito assim, a McLaren ainda estava num bom nível, ou ele estava meio acho que ele foi político nessa parte aí, porque a McLaren estava realmente horrível. Estava horrível mesmo, sofrível. O Senna não conseguia evoluir com o carro, não conseguia brigar por vitórias. Houve uma vitória ali ou aqui no campeonato, mas nada que conseguisse fazer com que ele brigasse pelo título. Eu acho que ele foi político aí, porque o carro da Williams estava muito, muito, muito superior à McLaren. E entrando mais um pouco nisso das pistas, como era a rivalidade que a gente vê um pouco ali, porque o Damon Hill chegou em terceiro no final do campeonato, como era essa rivalidade do Prost e do Hill? Com certeza menos que o do Prost e Ayrton, né? Mas era ainda forte? Ou... Não havia nem rivalidade. Eu acho que o Damon Hill estava ali. Damon Hill politicamente era muito correto, né? Ele não iria chegar numa equipe e querer brigar com o Alan Prost. Ele respeitava muito. Não era um Ayrton Senna que chegava e ia brigar. Então ele foi politicamente muito correto. Ele ficou ali na dele. Foi um ano mais de aprendizado para ele. E no ano seguinte também era um ano de aprendizado para ele, 94, com o Senna. Então ele estava mais aproveitando lá, tagueando com os campeões do mundo, com os feras, do que querer brigar com eles, né? Se fosse qualquer outro piloto, eu ainda diria que ele estava brigando, estava querendo se impor lá, mas Damon Hill não. Damon Hill não. Foi a mesma coisa com o Berger, quando chegou Prost saiu, o Berger foi para a McLaren, junto com o Senna, Berger ficou na dele, que ele chegou definido para ser segundo piloto realmente. Você está aqui, você é segundo piloto. É os que a gente vê muito na Fórmula 1, que eu não concordo muito, tá? Eu tenho saudades daquela rivalidade dentro da equipe. Hoje estão focados muito a gente está aqui, a gente tem o melhor carro, mas a gente vai ser campeão do mundo. Meu piloto é esse e você é o segundo. Né? O que acontece hoje com Pérez e Verstappen. Acho que a última grande briga que teve dentro da equipe foi Rosberg e Hamilton, né? Que, assim, para a equipe era muito ruim, né? Que toda vez que tinha uma corrida, né? A equipe não sabia se os carros iam voltar inteiro ou não. Mas para a Fórmula 1, para os fãs, era formidável ver briga interna. Nossa, eu concordo totalmente. Eu entendo toda a parte de, claro, a equipe quer ganhar, mas pra mim, quando tem competição dentro da equipe, é a melhor competição possível, porque olha, é o mais próximo que eu tenho de dois carros iguais, e assim, quem chegar na frente, pra mim é o melhor, pelo menos naquela corrida, com aquelas condições, com os carros parecidos. Então, pra mim, é o melhor jeito de avaliar, assim. Mas claro, né, hoje em dia, tipo, uma ordem de equipe, você tira o pé do acelerador. Complicado, mas é assim, né? Eu queria trazer um tópico quando o entrevistador pergunta sobre o acordo de $1 milhão por corrida pro Senna em 93, e ele insiste nessa pergunta, e aí o Alan Prost diz: eu não sei se isso é verdade. Tipo, aí o cara, não, é verdade sim. Eu não sei, e esse não me importa quantos outros pilotos ganham, eu nunca me importei. Enfim, talvez ele ganhava mais que eu. Ele começa a falar que fulano ganhava mais que ele, que o Nigel ganhava mais que ele, que o Nick Lauda ganhava mais que ele. Eu senti uma certa tristeza na fala dele, porque ao mesmo tempo que ele fala que ele não se importava com isso, eu fiquei, cara, mas assim, você tá no meio da Fórmula 1, você não é um Zé Ninguém, e eu senti ele um pouco baixo, assim, sabe? Tipo, meio triste. Ele essa questão de dinheiro, ele ganhar mais, ele, como eu disse, ele era muito reservado, né? Ele não aparentava na época estar insatisfeito, estar muito satisfeito, estar ganhando muito, estar ganhando pouco, né? Existe aquele showman, o homem espetáculo, né? Aquele que vai ganhar mais, aquele que você vai pegar seu carro e, poxa, os patrocinadores vão adorar, né? Que aquele piloto pegue seu carro e corra por ele.
que vai trair mais patrocinador, vai trair mais dinheiro, então, consequentemente, ele vai ter um contrato melhor. A Ayrton Senna foi um deles. A Ayrton Senna, por quem não queria ter, era considerado o melhor piloto, guiar o seu carro. Então, quando o contrato dele com a McLaren estava acabando, ele teve inúmeras propostas para sair da McLaren, proposta milionária. Então, era justo que a equipe dele, contra a proposta, fosse milionária realmente, para ele continuar e dando um retorno para a equipe. E, Laura, não sei se eu não entendi muito bem aquela parte quando ele compara a Ferrari com um caminhão. Eu acho que não compreendi direito, eu acho que era tipo foi uma conversa com um engenheiro dele, assim, né? Tipo, pra falar que a Ferrari não era tão rápida, talvez. Pois é, eu também não entendi muito, porque assim, né, a gente viu o sotaque do Alain Prost e ele passou 12 anos na Fórmula 1, que basicamente só fala em inglês, né? Tudo ali é uma língua só, e ele parece que ele não passou só falando em francês e até hoje permanece. Mas eu acho que foi alguma fala polêmica, o senhor sabe algo disso, uma fala polêmica da Ferrari, tanto que ele fala que isso atrapalhou um pouco na ida dele, né? Na suposta ida dele para a Ferrari depois, na época do Schumacher, que teve até parece que um processo, eu não entendi muito bem não, mas eu queria falar um pouco mais sobre o final, né, dessa temporada dele, que foi o quarto título dele, que foi também a última temporada dele na Fórmula 1, que logo depois ele se aposentou, anunciou a aposentadoria dele no GP de Portimão, né, de Portugal. A aposentadoria dele foi algo dramático, assim, que todo mundo se despediu, mas como ele era mais reservada, mais sem nada assim. Ele, como sempre, muito reservado, mas assim, o mundo da Fórmula 1 sentiu muito, né? Queira ou que não, ele é um dos maiores da Fórmula 1, da história, né? Um dos que reverenciaram ele foi Ayrton Senna, né? Mesmo toda a rivalidade, ele chegou lá, reconheceu a maestria de Prost, chamou no pódio lá na última corrida de Adelaide, vem para cá, me deu um abraço, levantou o braço de Prost, reverenciou mesmo. Mas o Alain Prost em si era uma pessoa muito reservada. Mas o mundo da Fórmula 1 fez muita reverência assim a ele. Né? A Fórmula 1 é muito grato a ele, a evolução da Fórmula 1, quer queira ou quer não. Apesar de toda a antipatia dele, né, vamos dizer assim, a antipatia de ser um cara reservado, mas que prestou muito serviço para a Fórmula 1. Eu estava pesquisando aqui sobre esse negócio dele chamar de caminhão, e foi um modelo do carro da Ferrari em 1991, se eu não me engano. A Ferrari 643, e o Prost chamou o modelo de caminhão, porque era de guiar, né? O Nick Lauda já tinha chamado nos primórdios a Ferrari de carroça. Quem assistiu aquele filme da história de Nick Lauda com James Hunt, viu lá, uma das primeiras cenas, quando ele senta na Ferrari, para dar uma volta na Ferrari, ele para o carro e diz: isso aqui é uma carroça. E hoje é chamado de novo de carroça, né? Pois é, eu fiquei pensando, será que hoje as pessoas não chamam assim, com uma referência do que o Alain Prost já estava falando naquela época? Será que as pessoas não sabem que elas estão falando? Olha, eu já disse isso aí há muito tempo. Minha filha, lá em 93, acho que era 93, eu já falava isso, tá? Isso aí já é história velha. Mas assim, ele se mostra um verdadeiro apaixonado, né, pela Fórmula 1 no final da entrevista. Ele fala que tipo, é mais do que um hobby. Ele é injustiçado no Brasil. Fórmula 1 tem hobbies. Andar de bicicleta é um hobby. Fórmula 1 é Fórmula 1. Então, ele no Brasil é muito injustiçado, tá? Ele é o rei do Rio, né? Ele teve mais vitórias na pista de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, naquela época dos anos 80. Acho que ele ganhou 5 vezes, em 10 corridas ele ganhou 5. E mais uma, se eu não me engano, Interlagos. Foi 6 vitórias no Brasil. E ele é crucificado pela
pela rivalidade com o Senna pelos brasileiros, mas eu acho totalmente injusto. Até porque Senna deve muito a ele, né? O Senna teve a oportunidade para ir com a equipe grande, com o aval dele. A McLaren, na época que Senna foi, perguntou a Prost, e aí? Aí torcendo ele disse, com certeza pode trazer um grande piloto. Né? Que quer ou que não, o Senna aprendeu muito com o Prost, mas o que ficou foi a rivalidade, aquela corrida de 89 da Suzuka, onde Prost joga o carro para cima de Senna e acaba aquela situação toda. Mas eu acho que os brasileiros deveriam esquecer um pouquinho a rivalidade com o Senna e ver o Alan Prost como o grande piloto que ele é. A carreira... Pode falar, Bri. Não, eu tava pensando também que se ele não fosse um grande piloto e não tivesse essa rivalidade, talvez o Senna também não se tornasse um grande piloto memorável. Exatamente. Porque, olha, você só pode ser chegado lá em cima se você tinha um rival à sua altura para competir com você. Exatamente. Eu acho isso. Eu ia perguntar justamente sobre isso, porque talvez se não tivesse essa rivalidade toda, que durou 4 anos ou mais. Senna e Prost, 88 a 90. 88 a 90. Ah, 89. Foram 2 anos só de rivalidade. Foram 2 anos de rivalidade na McLaren, mas depois teve mais um com a Ferrari, né? Que também disputaram o título. Eu estava me perguntando se sem esses anos aí, talvez sem um rival que colocasse ele ali, sabe, sabe, no auge dele, talvez ele não fosse visto, o Senna, no caso, não fosse visto como um dos melhores hoje, né? Ele teve muitas oportunidades de mostrar o talento dele justamente nessas brigas com o Prost, então talvez nenhum deles tivesse aí o nome que hoje tem. E aí, falando sobre essa rivalidade, sobre a corrida de Donington Park, né, que é o GP da Europa que ele menciona aí, além do GP de Silverstone, de 93, que ele menciona também no podcast. Ele, inclusive, diz que Donington Park, o GP da Europa, foi um exemplo de como a Ayrton tinha um carro que seria um pouco melhor do que o dele, porque ele diz que na chuva deu para ver melhor como era o carro, e aí ele fala um pouco mais sobre isso, e o senhor disse que ele estava ali sendo político com isso. Com certeza, eu reafirmo, né? Porque ali naquela corrida de GP da Europa em 93, ali sobressaiu foi o estilo de pilotagem, né? Prost tem várias qualidades, mas não é correr na chuva. Essa qualidade ele não tinha, né? Ele não tinha a audácia, a competência de andar na chuva, de correr bem na chuva. Tanto é que se a gente assistir aquela corrida, a gente vê que em nenhum momento Prost, com aquele carro todo, aquele supersônico que era considerado, ameaçou a vitória de Senna. Senna, na primeira volta, ele saiu de 4º lugar, passou as 2 Williams, mais o Michael Schumacher na Bennett, e foi para primeiro antes de finalizar a primeira volta. E não foi carro, agora tá você, que o que prevaleceu ali não foi o carro, foi o piloto em si na situação de chuva. E a Senna tinha o dom de correr na chuva, isso aí ninguém pode negar. E poucos, hoje, se você puxar na história depois de Senna, poucos correm como ele na chuva. Dá para citar um ou outro que mais ou menos, que não se atrapalha na chuva, mas para correr rápido, para fazer ultrapassagens, como o Senna fazia na chuva, não tem ninguém. Eu gosto muito dessas conversas porque é diferente de você pegar uma corrida antiga e assistir, né? É diferente de você estar vivendo aquela época, sabe? Você assistindo ao vivo, tá vendo, tá repercutindo. É diferente, a sensação é totalmente diferente. Eu posso assistir uma corrida e falar, realmente, pô, ultrapassagem, nossa, fulano era muito bom. E ficar por isso mesmo, né? Tipo, que é também, tipo, agora, como eu assisto corrida hoje, eu tenho uma noção, as pessoas deviam sentir mais ou menos o que eu sinto quando eu tô assistindo corrida. Mas quando eu tô assistindo corrida antiga, eu fico, não, a corrida é muito legal, mas às vezes tudo que eu sei é aquelas 2 horas ali de vídeo que eu tenho e, enfim, nada mais. Então, eu acho bem legal. Queremos falar mais alguma coisa do que ele comentou? Eu acho que eu encerrei aqui meus tópicos que ele tinha montado.
Eu acho que eu encerrei também. Eu não lembro se eu passei por todos eles, mas eu acho que talvez aí uma conclusão que a gente possa chegar é que falam pro Acho que para injustiçado. finalizar, Era um injustiçado. pois é. Pelos Eu acho que pra fãs finalizar, brasileiros e pela mídia brasileira. eu acho que para finalizar a gente podia, assim, eu podia falar um pouco assim, em geral, como um pouco de Prost, assim, livre só, falar um pouco sobre ele. Prost é um dos maiores da Fórmula 1, sem dúvida nenhuma. Não é à toa que ele ganhou 4 títulos. Acho que na época dele só tinha Juan Manuel Fangio na frente, né? Era Juan Manuel Fangio e depois ele número de títulos posterior, e depois vinham os tricampeões. Mas ninguém é tetracampeão à toa, principalmente naquela época, que tinha vários pilotos, várias situações diferentes. Eu vou ser assim, saudosista, né? Eu assisto Fórmula 1 hoje, mas antigamente, né, era uma situação completamente diferente. Era muito, muito se ganhava no braço, mas também com a cabeça. Né? E Prost foi um daqueles que soube usar a inteligência. Ele é um piloto muito, muito, muito inteligente. Estilo deles, outros pilotos inteligentes, Nelson Piquet e Niki Lauda, né? Que não é conhecido pelo arrojo, pelas grandes ultrapassagens, pelas grandes vitórias, mas são tricampeões mundiais, são tetracampeões mundiais. Então, naquela época era preciso usar o braço e a cabeça, porque os carros eram muito frágeis, não tinha tecnologia, né? Era tudo no achômetro. Eu acho que o pneu vai se desgastar. Eu acho que o pneu não vai durar mais 2 voltas. Eu acho. Então, eles iam pelo tato mesmo, pela experiência do piloto e pela técnica que ele tinha, né, de conhecer o carro e conhecer o equipamento. Então, isso antigamente era muito valorizado. Hoje em dia, não. Hoje em dia, pessoal, alguém vai me criticar depois. Hoje é muito mais fácil pilotar carro de Fórmula 1, né? A gente vê uns pilotos aí que hoje em dia, pelo amor de Deus, antigamente tinha muitos pilotos ruins, mas hoje, se você tirar, toda a minha opinião, tá? Mas se você for separar os bons dos ruins, a maioria são ruins, na minha opinião. Mas são épocas diferentes, né? Cada época tem a sua época. Mas a do Prost, sim, é um dos maiores da história, com certeza. Não, eu ia comentar, porque eu já vi muitos outros pilotos falarem que não são os 20 melhores pilotos que estão na Fórmula 1 hoje, né? Vive se escutando isso, ó. São 20 pilotos, ok, sabem pilotar, mas não são os 20 melhores pilotos da atualidade. Concorda? Pois é. Então tá, encerramos, Laura? Acho que sim. Tá, então... Obrigada por ter nos escutado. Nosso bate-papo sobre o Alan Prost, um pouco saudosista também, fazendo justiças ao piloto que não foi tão amado quanto Ayrton Senna, mas também teve seu papel aí, principalmente também pro Ayrton Senna ser quem é. Nos sigam nas redes sociais, @racecastbr. Eu acho que eu acertei, né? Acho que eu tô pegando. Eu acho que eu tô pegando. E é isso. No próximo podcast, a gente vai estar falando sobre o Beyond the Grid do Piastri. Eu não lembro. Eu acho que né? Eu não lembro a ordem. Não faço a minha ideia da sequência. Por aí. Então tá.